Aleluia. Tem um celular ligado por aí. Ai, meu Deus. Ultimamente anda difícil falar, né? Queridos, 2019 está acabando, né? Nós estamos findando aí uma década. Uma década passa rápido e acontece tantas coisas. Nós estamos no passar de uma década. Aqui há alguns que conversam, que estão mais próximos de mim. Eu falo a respeito de uma geração e o final de uma geração se aproxima. E a gente pensa em tudo aquilo que Deus está fazendo, né? Tudo aquilo que Deus está fazendo é muito bênção. Dez anos atrás, o que você estava fazendo? Como é que estava a sua vida 10 anos atrás? Hã? Brigando? E aí, ó. É quase pastor hoje já. Ele estava há 10 anos atrás brigando. Nesses 10 anos, queridos, glória a Deus que hoje você está aqui nesse tempo, nesse momento, nessa hora. Porque em 10 anos acontece tantas coisas. Tantas coisas. Eu estava conversando com alguém a respeito desses 10 anos, últimos 10 anos. E nesse momento apareceu também uma postagem no WhatsApp ali da Gabi, né? Que não está aqui hoje. E não está aqui hoje porque está tendo esse mesmo culto, essa mesma unção que está acontecendo aqui. Está tendo a nossa igreja lá em Itapema hoje, nesse mesmo horário. Então ela não está aqui hoje. Há 10 anos atrás, será que era possível pensar nisso? Meu Deus, cara. Nós tivemos, nesse último período, nessa última década, a gente teve momentos que eu penso que nos impulsionaram a ser o que nós somos hoje. Momentos em que nós tivemos que realmente, crer nas promessas de Deus. Crer nas promessas de Deus. Eu lembrava nesses dias que, nesse período, nós quase fechamos as portas dessa igreja. E hoje, você que congrega aqui, tem vindo aos cultos, não cabe mais gente aqui dentro. Há uma confusão aqui nos domingos, aqui, desce cadeira, sobe cadeira, arrasta cadeira. É um calor insuportável aqui dentro no verão agora, com tanta gente aqui dentro, mas glória a Deus por isso. Mas nós cremos naquilo que Deus tinha para nós. Lembro de um momento em que, quem está aí há mais tempo aí, o Nilson vai lembrar disso, teve um momento aí que nosso pastor, o pastor Saulo, quis até vender a casa dele lá em Blumenau para que não fechasse as portas desse trabalho aqui. Mas não precisou, glória a Deus que não precisou, está lá ainda a casinha dele. Esse ano Deus foi muito bom com a gente.
Esse ano Deus foi muito bom com a gente. Eu não tenho palavras quase para mensurar aquilo que Deus fez conosco nesse ano. Queridos, nessa caminhada Deus tem sido sempre bom conosco. Mas esse ano Deus resolveu mesmo assim, falando, eu vou abençoar esse pessoal. Eu não sei porquê, mas Deus decidiu que fosse assim nesse tempo. Queridos, então não desista. Não desista. Se existe promessas para você, promessa individual para você, se veio dele, e como eu costumo dizer, se você fizer aquilo que precisa ser feito, porque não é porque Deus prometeu que simplesmente vai acontecer, mas se você precisa ter uma posição diante das promessas do Senhor, porque veja bem, se o Senhor nos prometeu algo sobre essa igreja, mas lá atrás a gente, pela situação, falou, não vai dar, vamos fechar as portas, então Deus não ia fazer. Mas nós cremos. Meu, quantos cultos nós fizemos aqui, né, Nilson, com, 10 pessoas dentro da igreja, né? Ou até menos, né? Isso aí era mais ou menos isso, 10, mais da metade ficava aqui em cima, aqui, né? E a gente fazia como se estivesse lotado esse lugar aqui. Fazia como se estivesse entupido. O pastor Saulo ministrava aqui, ele estava ministrando para umas 300 pessoas, tinha meia dúzia sentado. Ai, Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Muito bom. Isso tudo, queridos, tem a ver com uma semeadura que foi feita no decorrer dos anos. E a palavra de Deus, ela é bem clara em dizer que de Deus ninguém zomba. Aquilo que for plantado certamente vai ser colhido. Aquilo que for semeado vai ser colhido. Se você está semeando certo, a colheita certa para você vai vir. Passamos esses anos semeando, Senhor, estamos semeando, fazendo os atos proféticos, fazendo tudo que é tipo de semeadura que o Senhor nos conduzia a fazer. E esse ano nós começamos a frutificar. O ano que vem nós vamos colher tudo aquilo que tem sido frutificado. Queridos, a palavra do Senhor diz assim, olha, lembre-se, 2 Coríntios 9:6, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Queridos, nós somos responsáveis pelo tamanho da nossa colheita. Nós estabelecemos o tamanho da nossa colheita. Queridos, assim, olha, sem querer, talvez você possa colher algumas espigas de milho no fundo do seu quintal. Caiu lá uns grãos de milho e você acaba colhendo milho. Mas uma colheita abundante é quando a pessoa realmente eu vou semear para valer, para que eu possa de verdade ter uma grandiosa colheita. A palavra do Senhor continua dizendo assim, no versículo 7, diz assim, olha, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A palavra do Senhor diz que a sua oferta, que a minha oferta, a nossa oferta, deve ser segundo aquilo que foi proposto no nosso coração,
segundo o que está proposto no coração. Queridos, eu vou usar o exemplo da oferta em dinheiro, mas isso é em tudo em sua vida, todo tipo de semente que você vai plantar. Entenda que a oferta é uma semente, porque quando você pega a semente, você está ofertando lá na terra, correto? Deixa de ser seu e passa a ser da terra. Então eu quero englobar tudo aqui: dinheiro, qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de semeadura que você possa fazer. Primeiro, que quando ela sai da sua mão não é mais seu, mas antes disso a palavra do Senhor diz que quando eu vou dar, eu tenho que dar conforme está determinado no meu coração. Uma outra versão diz assim, como propôs o seu coração, e uma outra versão diz como de acordo com o propósito, conforme o propósito do seu coração. Quando você semeia, precisa haver um propósito na sua semeadura. O camarada, quando vai plantar feijão, qual que é o propósito dele? Colher feijão. Ele não pensa em plantar feijão num propósito de colher arroz, ele quer colher feijão, porque é o propósito daquela semente. Aquela semente tem um propósito, ela vai nascer, pé de feijão e vai dar feijão. Quando o semeador ele sai para semear, ele não faz com peso no seu coração. É por isso que Paulo está dizendo, quando você for ofertar, não faça com peso no coração. Não faça com dor. O semeador, quando ele vai semear, ele não faz com peso, pensando que aquilo que ele está realizando não vai dar em nada, mas ele já faz com alegria, porque ele sabe e ele espera que aquilo realmente vai produzir o propósito daquela semente. Ele não vê como um desperdício. Ele deposita aquela semente no solo crendo, com fé, com a expectativa que vai dar tudo certo. E muitas vezes nós plantamos na dúvida se vai dar ou não. E nós plantamos sementes sem propósito. E sementes sem propósito não resultam em nada. Porque a pessoa que lança no arado, ele vai lançar feijão, se ele voltar depois procurando o arroz, ele não vai colher nada, porque vai ter feijão para colher. Por isso que existe uma importância na semente. Em João capítulo 12, versículo 24, bota lá para nós, lá, mais rápido, lá, 12, 24 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando dele mesmo. Mas aqui é um princípio revelado, que é o princípio da semente, da morte da semente. Existe um valor nisso, porque se a semente ela não morrer, ela fica sozinha. Mas quando a semente é lançada na terra, aquela semente, ela morre, ela vai produzir e ela vai ter uma colheita daquela semente. Quando o agricultor planta uma semente, ele deixa a semente lá na terra. Ele vai cuidar de tudo aquilo, mas ele não vai ficar desenterrando a semente. Porque se ele ficar desenterrando a semente, aquela semente ela não vai germinar corretamente, ela não vai conseguir se fixar na terra. Ela precisa morrer bem morrida. E muitas vezes que nós ficamos tirando a semente da terra. Sabe como que nós tiramos a semente da terra? Nós tiramos a semente da terra com os nossos sentimentos. Nós tiramos a semente da terra com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Não crendo que aquela semente ela vai produzir bons frutos. Queridos, é necessário semear numa terra correta. A parábola do semeador, você conhece bem, é Mateus 13, mas não vamos ler toda a parábola. A parábola do semeador, tem várias formas de você ver essa parábola, mas a forma mais literal ali é que existe uma terra boa.
Existe uma terra boa. E nós precisamos entender que precisamos plantar a nossa semente em uma boa terra, numa terra fértil, numa terra que vai produzir. O que você espera colher? Gênesis 1:12 está escrito assim, vai aparecer no telão. Gênesis 1:12 diz assim: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. A palavra do Senhor diz que cada planta, cada árvore produz sementes segundo a sua espécie. Ou seja, o abacateiro vai produzir o abacate, dentro do abacate vai ter uma semente que vai produzir o quê? Laranja. Vai produzir abacate, porque a sua espécie é abacate. Pessoa plantando uva, a espécie vai dar uma semente da sua espécie, que é a uva. Isso é um princípio espiritual, falando que a nossa semente, ela vai dar também o seu fruto, que vai dar a sua semente, que é segundo a sua espécie. Olha algo interessante, eu não sei se tem esse versículo aí, eu acho que não, mas também não tem problema. Mas você vai lembrar do texto, aonde Jesus lhe diz assim, deixa eu só tomar uma água aqui. Eu quero tentar ser breve na palavra, porque hoje é motivo de celebrar, nós vamos adorar mais ao Senhor. Mas você precisa entrar nesse ano entendendo isso. Jesus, de um momento, ele está falando a respeito da oferta, que as pessoas depositavam no gasofilaço. E ele diz assim: se você vai ofertar e você tem algo contra o seu irmão, a palavra do Senhor diz, Jesus diz que você deixa a sua oferta no altar e vai fazer o quê? E vai lá se consertar com o seu irmão. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque se não houver o conserto com o irmão, aquela oferta que foi deixada no altar, você pensa que não vai produzir nada? Vai produzir sim, porque ela é uma semente. Ela vai produzir um fruto segundo a sua espécie. Ela vai produzir, e a espécie é você. Então ela vai produzir fruto segundo você é. Você já percebeu? Eu espero que não seja assim com você. Se for, me perdoa aí, converse com Jesus depois. Mas, às vezes, você já percebeu assim, que às vezes você fica assim indagando, Senhor, eu lanço sementes, não precisa levantar a mão, eu lanço sementes, mas a semente nunca produz nada, entre aspas. Porque se você olhar ao seu redor, você vai estar colhendo alguma coisa. É você que não está observando a colheita que está acontecendo. Já faz alguns anos, inclusive, acho que desde quando eu tenho o WhatsApp, está lá como é que chama aquilo que fica lá, aquela frasezinha que o pessoal põe lá, status, sei lá como chama aquilo lá? Fica lá sempre uma frasezinha que eu coloco lá, que está assim, quem já leu aquilo lá? A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Mas na verdade a semeadura também é obrigatória. Não é nem obrigatório, na verdade a semeadura sempre acontece. Você querendo ou não, você está sempre semeando. E aquela semente está produzindo frutos segundo a sua espécie. Então é um momento da gente também parar e perguntar, Senhor, o que eu estou colhendo? Por que está acontecendo isso? Talvez, queridos, é porque... Qual mais uma água, né?
Eu brinco com as pessoas, né? Com algumas, né? Que a gente tem um pouco mais de liberdade. Eu não sei, de repente é só conversa minha e da minha esposa, também não sei. Mas com as pessoas que eu tenho mais liberdade, a gente brinca, eu brinco. Falo assim, gente, as coisas estão fáceis para acontecer. E tem gente que gosta de complicar. Meu Deus, onde está? Né? Às vezes eu converso, onde que está complicado? Ah, a pessoa está complicada, já está, me mostra, deixa eu entender. Eu não estou conseguindo ver isso. Onde que está complicado? Ah, está assim, 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 assado. Não estou vendo. Vamos olhar numa outra perspectiva, vamos olhar de uma outra maneira. Então tem pessoas que gostam de complicar as coisas. Tem pessoas que gostam de dificultar as coisas. Aí a pessoa está semeando. E aquilo vai ter colheita segundo a sua espécie. Faz as coisas com o coração no qual não devia ter. A semente vai produzir segundo a sua espécie. Faz as coisas como se fosse uma carga pesada. Eu sempre gosto de citar o exemplo do louvor, né? Vamos pegar o pessoal do louvor. O cara vai lá, olha na escala. Fulano, Beltrano na escala. Hoje vai ser daquele jeito. E vem, né? Segundo a sua espécie. Oh, Jesus. Mas vamos voltar para a coisa boa, né? A palavra do Senhor diz que nós vamos colher abundantemente. E qual é o tempo em que nós vamos colher? É o tempo que se chama hoje. O tema do ano diz assim, em Gênesis 26:12, está escrito assim. Desculpa, Raíssa, por ler um monte de versículo. Vamos lá para Gênesis 26:12 para a gente caminhar para o final. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor abençoou. Queridos, essa é a palavra que está sobre nós. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, né, veja a ministração de domingo passado, já está lá no YouTube, entra lá, né? Você que está nos visitando, é só você digitar lá, youtube.com/Comunhão Cristã Betel, e você vai ver o último vídeo nosso lá, a gente fala a respeito desse tema. A gente fez uma dupla, né? Eu e o pastor Saulo, eu olhei hoje, ficou legal, ficou interessante. Assiste lá para você entender mais. Mas essa é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos colher a 100 por um. Agora é o seguinte, é segundo a sua espécie. Amém ou não amém? Se não for não amém, então muda a tua semente. Porque a colheita ela vai vir a 100 por um, você querendo ou não, então muda a tua semente. Muda essa semente aí. Irmãos, e a semente ela tem muito a ver com aquilo que está no coração. Com aquilo que está no nosso coração. Quando a gente fala de princípio espiritual, tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já semeei até mato, sabia? Mas sabe qual era o propósito do meu coração, semeando mato? Você vai falar assim, nossa, que cara nada romântico, né? Mas... é porque já tinha acabado as flores lá, eu vou explicar isso certinho, mas eu semeei, né? O propósito do meu coração, né? É a esposa linda, maravilhosa que eu tenho. Mas eu semeei um mato, semeei mato, cara. Não que eu seja um mato, não sou abrolho, né? Mas assim, queridos, alguns já conhecem um pouco da história. Quando a gente estava no seminário, eu fazia o fantoche dentro do seminário,
que era, me deram para fazer o Zé Carvão. Quem conhece os bonecos sabe quem é o Zé Carvão. Alguém? Ninguém aqui teve EBF, conhece, né? Moçadinha aí, dos 30 e poucos anos que frequentaram a igreja, né? Dos 40 anos, 30 anos aí, sabe quem é o Zé Carvão? Cara, não era para não, mas era bom naquele negócio. Né? E a pastora Andréia, ela fazia, era multiuso lá, porque ela fazia Dona Tortuga, que daí não era fantoche, ela se vestia de tartaruga. O Carlos, né? Tu já fez a Bé, tu já fez... Na verdade no nosso caso era a Piriá, mas o Piriá, quem conhece o fantoche, é masculino. Quando a gente não tinha faniquita, a gente deu o Piriá virou a Piriá. Né? Para quem conhece a turma do Esmilinguido. Né? Então a gente fazia fantoche, era muito legal, muito legal. E aí um dia, vou encurtar a história, né? Um dia eu olhei uma pessoa lá e tal, falei, olha, essa daí que é para casar. Coloquei o Misael já com a língua assim. Depois eu corto essa parte. Né? Então foi uma piada interna, bem interna aqui agora. Que eu acho que nem ele entendeu. Eu acho que nem o Misael pegou, né? É essa daí mesmo. Eu percebi agora. Aí um dia o que eu fiz? Eu peguei o Zé Carvão, coloquei um bilhetinho na boca do Zé Carvão. Foi, né? Um bilhetinho, né? E coloquei uma flor na boca do Zé Carvão e deixei na carteira em que ela estudava. Coloquei lá assim. Eu sentava para trás, eu era da turma do fundão até no seminário, cara. Eu sentava lá atrás e ela ficava no meio na diagonal, então era fácil perceber, né? Então assim, não tinha nem mensagem subliminar, porque só eu era o Zé Carvão. Quem fazia o boneco naquele período só era eu, então não tinha. Eu fazia um jardineiro também lá, lembra? Na peça da Dona Tortuga, né? Que tinha uma enxada, o pessoal achava que eu trabalhava, não, era pedra, era teatro. Macacão. Mas eu vou botar eu vestido com esse macacão, vou botar aí no WhatsApp para vocês verem. Eu não tenho foto da pastora de Tortuga, que pena. Mas eu vou fuçar, alguém vai achar isso daí. Alguém vai achar esse negócio aí. E daí a hora que ela pegou, ela deu uma olhada para o lado, assim, porque não tinha como saber, né? Era muito visível que era eu, ela deu uma olhada para o lado, assim, e pelo lado eu falei, yes. Só que, queridos, um dia as flores do lugar acabou. Um dia chegaram na sala de aula, e um dos pastores perguntou, o que está acontecendo que estão acabado com as rosas das casas do seminário? Falei... Porque o prazer de seminarista vou confessar um pecado aqui, o prazer de seminarista era roubar a rosa das casas que tinha lá e roubar pocã do pastor Lloyd. O lugar tinha um monte de pocã, mas as mais gostosas eram as que ficavam no quintal de um dos pastores lá. E a gente ia lá, pegava, às vezes outras pessoas pegavam, era um americano, né? E ele chegava assim, ele não era nem eu, mas grandão, Marcelinho pegou pocando. Eu falei, não fui eu não, pastor, já foi outro lá, esquece da minha vida um pouco, né? Só que, queridos, é interessante a questão da semeadura e o coração que você coloca naquela semente, porque a partir de nós, vários casais se estabeleceram naquele lugar, por isso que sumiram as rosas naquele lugar. Mas no final das contas até mato, né? Não tinha mais o que fazer. E sabe aquelas coisinhas que... Eu não sei nem como é que chama aquilo, mas que dá um cabinho, um matinho que dá um cabinho, e na ponta dá um negocinho branco que você assopra assim, que acaba... Sabe? É dente de leão aquilo? Não, aquilo é mato, gente. É dente de leão aquilo? Aí só sobrou aquilo lá, então vai isso daqui mesmo, né? Tinha que fazer alguma coisa. Mas a colheita da semeadura, ela vem. A colheita da semeadura, ela vem. O Senhor me abençoou
com uma esposa maravilhosa que eu tenho. O Senhor me deu filhos maravilhosos, que são 4. No final, vê como que Deus multiplica a coisa, Deus dá 4 filhos, né? 2 biológicos e 2 adotados, um inclusive é compartilhado ainda, né? Com o Nilson e com a Hélida ali, né? Na verdade. Ai, mas glória a Deus, por isso Deus foi bom conosco, queridos. Deus foi bom conosco. Deus foi bom conosco. Sabe aquela mulher? Vou roubar uma ministração do Tuiu aqui. Sabe aquela mulher que chega, entra na casa de Simão com um vaso de nardo puro e quebra aquele vaso e unge os pés de Jesus? A palavra de Deus diz que aquilo tinha um grande valor, 300 denários. Um denário era o valor de trabalho de um dia. Então ela precisou trabalhar 300 dias para possuir aquele bem. Para possuir aquele bem. Eu digo que eu vou roubar a ministração do Tuiu, né, porque a gente estava conversando, ele falou isso e eu falei, rapaz, é verdade mesmo. Porque normalmente as pessoas dizem, né, 300 dias é o salário de um ano. Mas não levou só um ano para ela juntar tudo aquilo. Porque se ela pegasse todo o seu salário de todos os dias, ela ia ficar sem comer. Ela ia ficar sem investir, ela ia ficar sem comprar outras coisas para ela. A Bíblia só diz que são 300 denários, e isso é o salário de um ano inteiro. Mas não diz que ela demorou um ano para juntar isso. Possivelmente isso foi vários anos para ela conseguir juntar tudo isso. Se você pegar um salário hoje de uma pessoa que trabalha por dia, quanto que é um preço de uma diária hoje aqui em Balneário? R$200. Multiplica isso por 300. Quem é bom de conta aí? 60 mil? É isso? Acho que vai dar até mais, né? 30, como é que é? Gente, alguém usa a calculadora para mim rápido. 60 mil. Você junta 60 mil reais no ano? Se você fizer uma poupança, você consegue juntar 60, né? Uma pessoa assalariada normal, tá, gente? Estou dizendo daqueles que tem, que às vezes ganha 60 mil aí num dia. Mas você consegue juntar 60 mil poupando em um ano? Talvez sim, mas tem gente que vai levar mais tempo. Bem mais tempo. Talvez, queridos, foi a poupança de uma vida inteira. Mas ela depositou aquilo como uma semente aos pés de Jesus. Era o propósito do coração dela. E o propósito do coração dela foi o seguinte, porque foi revelado por Jesus. Ela não colocou ali um valor. Ela não estava colocando ali 60 mil reais aos pés de Jesus. Jesus diz assim, a respeito daquela mulher, porque ela muito amou. Ela colocou ali o seu amor naquele gesto. Ela colocou ali o trabalho de uma vida dela, o esforço de uma vida dela naquele gesto. E a colheita dela foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Porque produziu segundo a sua espécie. Produziu segundo a sua espécie. Lembra disso, lembra disso. Nós vamos entrar no ano da colheita.
E nós vamos colher, primeiro nós vamos colher a 100 por um, mas vamos colher segundo a nossa espécie, segundo o propósito que está no nosso coração. Então, talvez seja necessário mudar uma coisa aqui dentro, para que essa colheita que vai ser sobrenatural, seja uma colheita boa, seja uma colheita excelente. Eu tenho dito, querido, nos últimos dias, você tem ouvido falar isso de mim, que Jesus está vindo com força. Jesus está vindo com força. E se nós estivermos alinhados na mente de Jesus, a bênção é muito grande, é muito grande. Não dá para mensurar, não dá para dizer. Pastor Eber, eu estava na casa do Tiago ontem, o pastor Eber mandou lá um WhatsApp para mim e falou: cara, acabei de ver o vídeo, porque ele não estava no domingo que eu ministrei, acabei de ver o vídeo aqui, eu preciso conversar contigo. Vamos arrumar um dia da semana, vamos conversar, quero conversar contigo, conversar com o pastor Saulo, porque eu entendi o que você disse. Falei, olha, o mestre, né? O mestre aí passou na frente de muito profeta aí. Eu conversei com um dos nossos profetas essa semana pelo WhatsApp, que não está aqui, que está viajando, né? E perguntei, tu assistiu? Pastor, eu assisti, mas não entendi muito, eu vou assistir de novo, né? O outro lado já falou, eu entendi, porque é o mesmo sentimento que eu tenho, mas eu entendi também que tu não falou tudo que tu devia falar, né? Eu falei, eu não falei tudo que eu precisava falar. Mas eu quero saber. Eu falei, não, tudo bem, vamos sentar e vamos conversar, porque para ti eu conto tudo. Contei tudo para o meu pastor, eu conto para ele também, não tem problema nenhum. Mas para os demais nós vamos paulatinamente, vamos devagarzinho, vamos aos poucos. Mas é coisa grande que o Senhor vai fazer. É coisa grande que o Senhor vai fazer. É algo maravilhoso que o Senhor vai fazer. Esse ano foi tremendo, foi tremendo. Eu comentava com a minha esposa hoje. Normalmente chega final de ano, a gente começa a fazer retrospectiva, as pessoas começam a ver o que deu errado, o que não sei o que, eu vou fazer diferente no ano que vem, isso e aquilo outro e tal. Normalmente, por mais que a gente tenha feito alguma coisa, a gente chega no final do ano assim, podia ter feito mais. Mas eu estou falando de mim, querido, estou falando de mim. Eu chego no final desse ano, dizendo para o Senhor, Senhor, foi demais esse ano. Foi muito bom esse ano. Foi muito bom esse ano. Pastor, mas tu fez 2 cirurgias esse ano no joelho, mas foi muito bom esse ano. Até essas 2 cirurgias, irmão, eu falei lá em casa, estava falando lá em casa para minha esposa e disse assim, olha, sei lá, talvez seja até um pecado isso, né? Eu falei assim, olha, eu estou quase orando para não curar o outro joelho, estou quase indo para a cirurgia do outro joelho para me ficar mais um tempo do jeito que está, porque o que Deus está fazendo é bom e eu deixar eu curtir algumas coisas com Deus aí. Querido, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom e só nos resta celebrar Ele. Celebrar Ele. Está difícil falar alguma coisa aqui hoje, mas porque eu estou muito agradecido mesmo por aquilo que Deus tem feito, muito agradecido por aquilo que Deus tem feito, muito agradecido por andar com as pessoas que eu ando, agradecido por cada um de vocês, agradecido por cada pastora que tem nesse lugar, agradecido porque Deus insistiu que eu ficasse aqui com a minha família. Nesse lugar Deus restaurou muitas coisas na minha vida. Deus tem restaurado muitas coisas na minha vida neste lugar. É o lugar que mais tempo nós ficamos, que nós realmente, né, estamos arraigados aqui. Eu não me vejo em outro lugar mais.
Todo mundo sabe que eu tenho uma cidade que eu amo aí, mas eu creio que já não está mais no propósito do Senhor, então já estou tranquilo com isso também. Porque eu também amo essa cidade, também amo essa região. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Chamar o pessoal aí para a gente adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só quero lembrar você, acabei não falando, o pastor Saulo, ele não está aqui, mas se tu viu o vídeo dele na igreja, deixou um abraço para todos. Ele está em Blumenau hoje. Mas glória a Deus pela vida do nosso pastor também. Porque tudo isso aconteceu porque ele creu na promessa do Senhor. Amém?